O intuito desse vídeo é a gente conhecer um pouco das histórias de Mahabharata e, ao mesmo tempo, ver um pouco desses textos em sânscrito e, consequentemente, aprender algum vocabulário em sânscrito. Hoje, nós vamos ver a história de Shantanu e Ganga. Eu vou ler o texto em sânscrito, fazer a tradução e alguns comentários sobre os personagens e sobre as palavras. Asit Nripaha Shantanuho Namaha Saha Ativa Sadhuhu Nripaha Sukhena Ajivat. Então, aqui, pela imagem, nós podemos supor que esse é um rei, né? Então, de fato, é um rei. Nripaha é o rei. Asit, havia, né? Então, havia um rei. Asit Nripaha. Shantanu Namaha. Um rei chamado Shantanu. Havia um rei chamado Shantanu. Saha Ativa Sadhuhu. Ou seja, ele, Saha, Ativa Sadhuhu, era uma pessoa brava no sentido de ser uma pessoa muito boa e respeitada. Muito ativa, Sadhuhu, respeitada. Nripaha, ou seja, o rei, né? Saha Nripaha, este rei. Saha Nripaha, este rei, era muito respeitado. E Ajivat, vivia Sukhena, com prazer, com satisfação, né? Vivia agradavelmente, vamos dizer assim. Então, repetindo, havia um rei chamado Shantanu. Esse rei era muito respeitado e ele vivia alegremente, né? Vivia prazerosamente, satisfatoriamente. Tasya tu ekaha doshaha. Tasya doshaha kamaha. Tu e, ou mais, ekaha doshaha. Um defeito havia nele. Tasya, dele, né? Ele tinha um defeito. Tasya tu ekaha doshaha. Tasya doshaha kamaha. O defeito dele, doshaha kamaha, o defeito dele, doshaha, tasya doshaha, o defeito dele, kamaha, era o desejo. Então esse rei tinha um defeito, um único defeito, e esse defeito era o desejo. Veja, aqui a gente tem que considerar que nesse contexto o desejo é considerado algo que deixa a mente da pessoa desorientada, né? Ou seja, nos deixa desorientados e agindo fora da razão. Por isso que aqui o defeito está sendo considerado, quer dizer, o desejo está sendo considerado um defeito. Então observe que essa palavra aí, falando das palavras, né? Essa palavra dosha, ela ocorre também no Ayurveda, né? Como sendo uma características das pessoas, os doshas das pessoas. Mas uma das traduções dessa palavra é defeito. No caso de Shantanu, que é um dos personagens principais dessa história, o seu defeito era o desejo. Ekada Shantanuhu Nadyaha Samipe Acharata. Uma vez, Ekada Shantanuhu, ou seja, esse rei chamado Shantanuhu, Nadyaha Samipe, as margens, ou na proximidade, Nadyaha, de um rio, Nadi, Acharata, ele foi. Uma vez o Shantanu foi para a proximidade de um rio, para a margem de um rio. Palavras que os yogis da audiência devem conhecer. Nadi. Nadi quer dizer, neste contexto, rio. Mas às vezes no contexto de energias sutis, Nadi é um canal sutil de energia, né, que está associado com os chakras, Kundalini, etc. Mas nesse contexto, Nadi significa rio. Então uma vez, esse rei chamado Shantanu
que tinha um defeito, que era o defeito do desejo, ele foi para a margem de um rio. Saha narya saha amilata. Saha, ele, narya, uma mulher com uma mulher, amilata, ele se encontrou, ou seja, ele encontrou uma mulher. Narya saha, com uma mulher, amilata, ele se encontrou. Sa, nari devi ganga nama. Então, sa é ela, né? Essa mulher, nari, essa mulher, Devi Ganga Nama, era chamada de Devi Ganga. Sa, Ativa Sundari Nari. Ela, Sa, Ativa Sundari, muita beleza, ou muito bela. Nari, era uma mulher muito bela. Sa, Nari, Ativa Sundari. Ela era uma mulher muito bela. Mama Bharya Bhava Dayaya Iti Shantanuhu Avadat. A mulher era bonita. O rei tinha desejo muito forte. Então, se ele era um rei e encontrou a mulher no rio, ele já foi logo, esse rei foi logo se atrevendo, dizendo: Bhava, seja Mama Bharya, minha esposa. Shantanu Avadat. Shantanu falou. Ganga Avadata. Ou seja, Ganga, a mulher chamada Ganga, respondeu: Aham Tava Bharya Bhavishyami. Eu direi que sou sua esposa. Bharya, esposa. Kim Karoshi iti na kadapi mam precha. O que eu fizer, nem também o que eu falar. Yad tat prechami, e se aquilo que eu falar, tarhi tuam tyajami iti. Ou seja, eu direi que sou sua esposa se tudo que eu falar, mam precha, do que eu falar, prechami, o que eu falar, né? Tat prechami, nem o que eu fizer, karoshi, você não se opor, não se opor ao que eu falar, nem ao que eu fizer. Se você se opor, né, yad, se você se opor ao que eu disser, tuam tyajami iti, ou seja, eu tyajami, eu te abandonarei, eu abandono, tyajami, eu abandono, tuam, você. Então, recapitulando a história. Havia um rei chamado Shantanu. Esse rei era muito respeitado e vivia satisfatoriamente. Porém, esse rei tinha um defeito, que era o desejo. Uma vez, esse rei foi para a margem de um rio e lá encontrou uma bela mulher. Essa mulher se chamava Devi Ganga. Logo que a viu, ele a pediu em casamento: seja minha esposa. Mama Bharya Bhava Dayaya Iti. A mulher respondeu: eu direi que sou sua esposa, desde que você não se oponha a nada que eu fizer, nem a nada que eu disser. Aparentemente parece um bom trato, né? Um bom acordo. Mas nós veremos na sequência dessa história que a semente dos males e das guerras dessa história começa aqui nesse ponto. Obrigado e até o próximo vídeo.